Olá, povo de Deus, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro de 2021, Dia Mundial da Paz. Nossa reflexão de hoje é a partir do livro de Números 6, de 22 a 27, Gálatas 4, de 4 a 7 e Lucas 2, de 16 a 21. A liturgia do primeiro dia do ano começa sempre com uma bênção tirada do livro de Números. O livro recebeu este nome por causa de 2 recenseamentos feitos no deserto, um relatado nos capítulos 1 e 2 e outro no capítulo 26. O livro apresenta tradições muito antigas, mas sua última redação é do século V a.C. O povo está se preparando para pôr-se a caminho, rumo à terra prometida. E agora, frente ao Monte Sinai, lugar sagrado da aliança firmada entre Deus e seu povo, Moisés recebe instruções. É um livro que ressalta a pedagogia divina e a rica experiência religiosa do povo de Deus no deserto, que se tornam um paradigma inspirador para todos os tempos. É no caminho que o povo, passando por diversas crises, vai aprendendo a ser povo de Deus. Interessante ler Números à luz da crise pandêmica que estamos vivendo e daí tirarmos lições para a nossa vida. Temos hoje uma fórmula de bênção, chamada em hebraico Beraká, que deve ser passada de geração em geração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A fórmula da bênção repete 3 vezes o nome de Javé, como que refazendo os compromissos assumidos no momento da aliança. E em ressonância à primeira leitura, o Salmo 66 nos faz repetir: Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Gálatas 4, de 4 a 7. É evidente que o sentido do nosso texto fica mais explícito se lermos pelo menos a perícope toda, que vai do versículo 1 ao 11 do capítulo 4 dos Gálatas. Com essa expressão, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, Paulo dá contornos concretos à encarnação de Jesus, por meio da qual Jesus resgata todos os que estavam sujeitos à lei e os torna filhos adotivos. Outra expressão forte do texto é a chegada da plenitude dos tempos. É o kairós da chegada de Jesus, enviado pelo Pai. É o tempo de receber o Espírito de Jesus que nos leva a clamar: Abá, Paizinho. Assim já não és escravo, mas filho. Se és filho, também és herdeiro por graça de Deus. Aos Gálatas, Paulo se opõe fortemente ao espírito legalista que reinava na comunidade e lhes recorda algo de fundamental. Cristo veio a este mundo para libertá-los definitivamente do jugo da lei. Esse ensinamento de Paulo tem seu complemento no capítulo 5 da carta aos Gálatas, quando ele afirma: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Quais as consequências para o nosso agir? O fato de sermos filhos e herdeiros de Deus Pai. Paulo diz que o que caracteriza um filho e herdeiro de Deus é a sua vivência frutuosa nos dons do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. E Paulo afirma que contra esses frutos do Espírito não existe lei. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito.
Lucas 2, de 16 a 21. Não sabemos quantos pastores, quem de fato eles eram, mas alguns estudiosos dão conta de que a profissão de pastor não era bem vista na sociedade judaica nos tempos de Jesus. Chegam a dizer que os pastores não gozavam de boa reputação em Israel e eram vistos como pessoas desonestas e pouco confiáveis. Mas foi a eles que o anjo anunciou a grande alegria do nascimento do Messias, indicando-lhes que o sinal seria esse: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Aqui está a grandeza desses pobres homens, pois acreditaram que a chegada do Messias era tão simples e rude num curral, numa manjedoura, era para poucos. Pois o nosso texto de hoje começa dizendo que os pastores se dirigiram apressadamente a Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Bem, convenhamos, esse não seria bem um sinal para quem esperava um Messias que viesse dar conta de todas as agruras pelas quais passavam os povos. Mas os pastores acreditaram, foram conferir o anúncio do anjo e ainda relataram para Maria e José o que eles tinham ouvido falar do menino. Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Guardar e meditar. Maria verdadeiramente terá que meditar muito sobre tudo isso para poder fazer a caminhada junto com seu filho ao longo de toda a sua peregrinação. Porém, imaginemos Maria e José durante toda a vida oculta de Jesus. Foram eles que passaram a maior parte da vida da palavra encarnada. Quantas coisas Maria foi guardando e meditando neste longo tempo de silêncio, junto de Jesus em Nazaré. Nosso texto termina dizendo: no 8º dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ser concebido no ventre da mãe. O nome de Jesus é o projeto de salvação do Pai concretizado no seu Filho, enviado a todos os povos. O concílio de Éfeso, no ano 431, afirmando a subsistência da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Filho, proclamou Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Para celebrarmos bem esse dia dedicado a Santa Maria, Mãe de Deus, aproveitemos da carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, do Papa João Paulo II, que dedica um belo número sobre Maria como modelo de contemplação. A contemplação de Cristo tem em Maria o seu modelo insuperável. O rosto do Filho pertence-lhe sob um título especial. Foi no seu ventre que se plasmou, recebendo dela também uma semelhança humana, que evoca uma intimidade espiritual certamente ainda maior. À contemplação do rosto de Cristo, ninguém se dedicou com a mesma assiduidade de Maria. Os olhos do seu coração concentram-se de algum modo sobre ele, já na Anunciação, quando o concebe por obra do Espírito Santo. Nos meses seguintes, começa a sentir sua presença e a pressagiar seus contornos. Quando finalmente o dá à luz em Belém, também os seus olhos de carne podem fixar-se com ternura no rosto do Cristo, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura. Desde então, o seu olhar, cheio sempre de reverente estupor, não se separará mais dele. Algumas vezes será um olhar interrogativo, como no episódio da perda do templo. Filho, por que nos fizestes isso? Em todo caso, será um olhar penetrante, capaz de ler no íntimo de Jesus, a ponto de perceber os seus sentimentos escondidos
e adivinhar suas decisões, como em Caná. Outras vezes será um olhar doloroso, sobretudo aos pés da cruz, onde haverá ainda, de certa forma, o olhar da parturiente, pois Maria não se limitará a compartilhar a paixão e a morte do unigênito, mas acolherá o novo filho a ela entregue na pessoa do discípulo predileto. Na manhã da Páscoa será um olhar radioso pela alegria da ressurreição e, enfim, um olhar ardoroso pela efusão do Espírito no dia de Pentecostes. Para o Dia Mundial da Paz, que é hoje, nos diz o Papa Francisco, não cedamos à tentação de nos desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais frágeis. Não nos habituemos a desviar o olhar, mas empenhemo-nos cada dia concretamente por formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Paz e cuidado, tudo a ver. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós e nos acolhei sob o vosso manto neste ano que se inicia. Um beijo no seu coração.